Deputado Fernando Gabeira. Muito bom dia. Eu tenho muito prazer em estar aqui. Já estive algumas vezes, como foi dito, e para falar do Parlamento. Das outras vezes também eu falei do Parlamento. É uma situação excepcional que eu vivo, porque no momento eu não estou me dedicando integralmente ao Parlamento. Eu estou fazendo uma campanha também pela cidade, então estou me dedicando a visitar alguns pontos da cidade e entender os problemas da metrópole, como é que a gente soluciona os problemas da metrópole. No entanto, eu considero um dever meu falar para vocês sobre a situação do Parlamento brasileiro. O Parlamento, vocês sabem, é uma das bases da democracia. A democracia, ela se sustenta, evidentemente, num parlamento, numa imprensa livre, e os parlamentares são os políticos mais próximos do povo, aquelas pessoas eleitas para representá-los. Acontece que a gente vive hoje no Brasil uma grande crise política. Né? O Brasil conseguiu ter uma boa política econômica, tanto que nós chegamos a uma estabilidade, conseguimos deter a inflação, melhorar um pouco as condições do povo. O Brasil tem uma boa política social, existe a Bolsa Família alimentando mais de 10 milhões de pessoas. É uma política social que poderia ser melhor se o Brasil soubesse desenvolver o potencial de trabalho de cada um, porque não se trata apenas de dar uma bolsa para as pessoas se alimentarem. Nós precisamos do talento, da capacidade delas para fazer o país crescer. Mas o Brasil tem isso tudo. E, no entanto, quando se trata de política, nós sentimos o país como um desastre. Né? Os políticos são considerados corruptos, mentirosos, e nós temos um pouco até de vergonha, ou de ser político, né? Ou de estar com um político na rua. Na Câmara dos Deputados, as pessoas usam um distintivo, um emblema, mas muitos deles, quando saem de lá, tiram, porque não querem ser reconhecidos como deputados. Então, nós temos que conversar aqui hoje e nos perguntarmos como foi possível chegar a essa situação. Como foi possível chegar a uma situação em que os políticos são, de uma certa maneira, rechaçados pela opinião pública. Evidentemente que é o contrário do que um político iria querer. Quando você se dedica à política, você faz política para ser amado, para ser respeitado. É uma das moedas da política, você ser amado. No entanto, hoje as pessoas têm vergonha de ser político. Então, nós começamos com uma situação muito delicada. Quando você é candidato, você vai na rua, vem nas faculdades e diz o seguinte: eu pretendo fazer isso, eu pretendo apresentar um projeto protegendo os animais, eu pretendo apresentar um projeto protegendo os aposentados, e aí por diante. Você tem uma série de possibilidades. No entanto, quando você chega no parlamento, a primeira constatação que se faz é que no parlamento não se votam os projetos, porque grande parte do trabalho parlamentar, eu diria 80% do trabalho parlamentar, é dedicado a aprovar medidas provisórias do governo. Como o governo não tem um planejamento adequado, ele precisa fazer uma série de medidas provisórias para resolver problemas imediatos. Então, grande parte do tempo, nós passamos votando medidas provisórias. E não temos a oportunidade de apresentar as nossas ideias. Essa questão é uma questão também que entra em contato com outros. Se você é eleito e não pode apresentar os seus projetos, como é que você vai ser eleito de novo? Porque quando os políticos vão para lá,
uma das coisas que eles se perguntam é como é que eu vou continuar aqui. Eu vou ficar aqui 4 anos, eu vou querer continuar aqui por mais 4, outros por mais 8, outros pela vida inteira, não importa. Mas eles sempre querem continuar. Mas se eles não podem apresentar os seus projetos, se não é através dos seus projetos que eles vão se impor perante a população, qual é a saída? Aí a saída é uma saída que o governo oferece para eles. E é uma saída que, na verdade, se limita a 2 palavras: cargos e dinheiro. Então, para eles se fortalecerem e fazerem a sua política, eles pedem ao governo que o governo dê cargos, que eles possam indicar os seus aliados para ocupar um certo espaço. Digamos, você tem um aliado, você quer que ele vai dirigir a polícia rodoviária daqui. Então você indica o nome dele, o governo o nomeia para a polícia rodoviária. É um ponto. A outra questão são as verbas. Todo deputado tem direito de apresentar algumas emendas ao orçamento que vão até 5 milhões. Total que ele pode apresentar é de 5 milhões. Acontece que o orçamento no Brasil nunca é cumprido. Todos os deputados apresentam emendas de 5 milhões. Agora, como são 500 deputados, 513 deputados, a gente sabe que não vai haver dinheiro para pagar todas as emendas. Então, o que o governo faz? Quem me apoiar, eu consigo dinheiro para emenda. Então, esses 2 movimentos fazem com que o parlamento brasileiro seja um parlamento basicamente apoiador do governo. Não importa quem esteja no governo, sempre vai ter a maioria, porque a maioria está sempre pronta a se vender ou pelos cargos ou pelo dinheiro. Então cria uma situação muito delicada. Como é que você vai trabalhar num parlamento assim? Né? E as questões são tais que quando você coloca para o deputado, e há muitos deputados que chegam, eu estou no parlamento há 15 anos, cada vez que chega um novo deputado, eu digo para ele: olha, se você pensar bem, você chegou aqui sem o governo, procura continuar aqui sem o governo, procura ser você mesmo, procura fazer o seu trabalho, mas é muito difícil, porque normalmente um deputado é eleito por uma região que é muito necessitada de melhoramento. E essa região exige que ele resolva problemas como a estrada, problemas como o ginásio esportivo, enfim, postos de saúde, e ele tem que sair atrás buscando dinheiro para resolver esses problemas. Então, o que nós temos, na verdade, é um parlamento todo voltado para apoiar o governo, aprovando os projetos na medida que o governo envia. Agora, como esse processo não é assim tão limpo como eu estou mencionando, como a pessoa não precisa do dinheiro apenas para fazer as obras, como ela precisa do dinheiro também para enriquecer, né? Alguns precisam do dinheiro para uma série de outras atividades, a relação que se cria entre o governo e esses deputados é uma relação muito pouco sadia, porque cada vez eles querem mais dinheiro, cada vez criam uma situação para obter mais dinheiro. Então, todas as vezes que vocês virem nos jornais que há uma crise, que o governo está tendo dificuldade de votar algum projeto, é um momento excepcional para eles. É um momento que eles dizem para o governo: bom, está difícil aprovar, logo é preciso ser bastante generoso conosco. E esse processo é um processo que continua, e cada vez mais as pessoas ficam vorazes, né? Isso contribuiu muito para desmerecer o parlamento.